Ficou meio estranho agora, né? Tô acostumado a fazer com o vídeo deitado, mas agora tá certo. Eu tinha posicionado a câmera de forma na vertical, na horizontal, né? E ficou, na hora de colocar aqui, o vídeo ao vivo ficou virado. Aí até eu começar de novo a acertar aqui, mas tudo bem. Agora a gente tá mais uma vez começando. Da forma estranha, fico grandão assim, né? Coisa estranha, né? Mas estamos chegando. Então sejam todos bem-vindos à página Amor Fraterno, para o nosso Evangelho. Estamos aqui de compridão assim, né? Parecendo um gigante Amaral, que nem fala a minha sogra. Mas estamos aqui agradecendo essa oportunidade de estarmos mais uma vez nos conectando ao estudo da noite do Evangelho, que nós possamos realmente entender de uma vez por todas o que o Jesus nos trouxe há tanto tempo e qual a nossa dificuldade nos dias de hoje, de ainda estarmos encontrando tanta coisa assim difícil, uma coisa tão simples. E hoje nós vamos começar continuando o capítulo 12, amai nossos inimigos, amai vossos inimigos, num item que a gente acaba às vezes esquecendo, que é os inimigos desencarnados. Mas primeiramente, uma boa noite a Elizabeth Cordeiro, a Maria a Helena, a Vilma, a Ira e pessoal que vai chegando aí. Começando com 5 minutinhos de atraso, porque eu tive um mau jeito aqui com o celular, mas faz parte. A gente já não está assim, com aquela tecnologia assim, sabendo de tudo. O pessoal mais jovem não tem dificuldade, a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Então o pessoal está achando, é até bom começar um pouquinho atrasado. Aliás, conseguir fazer um pouquinho atrasado, porque está chegando o pessoal agora. Temos 5 irmãos aí já aguardando, né? Então já podemos começar a fazer a nossa prece para começarmos o nosso Evangelho. Então vamos lá. Tá ouvindo bem aí? Vilma? O som tá chegando aí? Que eu acho que tá. Iracilda, boa noite. Como é que tá o som aí, pessoal? O áudio está bem? Então vai dar uma tremida aqui que eu esqueci de colocar o microfone. Vamos tentar agora aqui, mais uma vez. E assim vai, com licença, vai bagunçar um pouquinho. Ah, tá bom o som, né? Então nem vou colocar o áudio. Vou nem colocar o microfone. Beleza, então. Então vamos agradecendo, respirando calmamente, agradecendo nossos mentores, nossos amigos espirituais, principalmente a Jesus, nosso querido irmão, para que possamos mais uma vez estarmos conectados com o Evangelho do Cristo, procurando estarmos recordando e aprendendo as lições que serão mais uma vez estudadas essa noite. E com a oração que Jesus nos ensinou, quando aqui esteve, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade e conseguimos ainda tentar passar para nós a tranquilidade e a clareza do estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. O pessoal está ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Porque a Denise acabou de perguntar se eu já tinha conseguido entrar. Eu acho que ela não conseguiu. Tá tudo certinho aí, né? A Vilma, minha assessora, está ouvindo bem? Positivo. Então vamos continuando. Nós vamos então... Vilma, avisa para a Denise aí, se você tiver o zap dela, que já estou fazendo o Evangelho. Acho que ela que não conseguiu. Vamos lá então. Inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade
ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e a lei de que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática do perdão e a sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se pelo menos qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Nós já sabemos que a morte não existe do corpo físico e que a nossa mente, através nossos pensamentos, vai emitindo pensamentos, vai emitindo a nossa sintonia, os nossos, como se diz assim, se nós estamos bem-humorados, somos alegres, somos tristes, com raiva, com ódio, seja o que for, a gente vai emitindo para o universo. E a gente vai sintonizando com espíritos que estão ao nosso lado. E se nós passamos uma boa temporada aqui na Terra, fazendo alguns inimigos, e eles desencarnam antes da gente, se não houve o perdão, como fala-se aqui no finalzinho, eles vão continuar procurando de alguma forma querer encontrar a gente para desforra, para acertar as contas. Isso sem falar ainda de inimigos do passado que não estiveram presentes conosco na mesma encarnação, mas que continuaram na erraticidade, ou seja, continuaram no plano espiritual e ainda por muito tempo procurando encontrar conosco. Mesmo que a gente tenha vindo para a Terra, eles ficaram por lá, ainda com ódio, com raiva, com vontade de se vingar, procurando, e de vez em quando eles encontram conosco, porque a gente acaba deixando nossa vibração cair, a gente acaba deixando nossos pensamentos ficarem assim, um pouco estranhos, a gente fica um pouco pessimista, um pouco com raiva, um pouco com ódio, querendo vingança, essas coisas todas. Então a gente acaba sintonizando com eles, eles não se encontram e vêm para cá tentar fazer o quê? Aquela vingança, aquele acerto de contas. Então, se nós temos inimigos no lado de cá, com certeza temos também do lado de lá. Depois não adianta falar que não sabia, porque a doutrina espírita veio para nós descortinar esse lado que nós talvez não conhecêssemos, porque o homem só acreditava naquilo que ele enxergava. Ele agia e ainda age muitas vezes sem saber, pela influência dos espíritos, e não tinha condição de saber. Achava que ele que estava fazendo o certo ou o errado. Mas, na verdade, ele sabe que agora, com o Espiritismo, que tem, sim, muitos irmãos lá no plano espiritual
e muitas vezes estão ali interagindo com a gente, tentando nos fazer sofrer um pouquinho mais. E aqui também fala o seguinte: quando a gente acha que somente eliminando o inimigo físico já estaria acabado o problema, é um grande engano, porque ele vai passar para o outro lado com mais raiva, com mais ódio, com mais desejo de vingança, com mais sede ainda. Antes de chegar aqui, passar para o item 6, boa noite, Denise, eu tentei fazer aqui de ladinho assim, mas não deu certo. O telefone não colaborou, mas estamos aqui fazendo nossa tarefa com muita vontade, com muito amor e com muita gratidão. Eu preparei aqui algumas perguntinhas antes de chegar na outra parte, que vai falar justamente da obsessão, e falar assim, ó: sempre foi mais fácil para nós, seres humanos, culpar outras pessoas, culpar os outros de nossos enganos, de nossos erros. Sempre, porque a gente coloca a culpa no outro. Foi meu irmão mais velho, foi aquela pessoa, foi fulano de tal, e assim por diante. Então estamos acostumados a colocar a culpa nos outros. Por isso que eu falo, nem tudo é realmente obsessão. Sem contar que nós também temos o quê? Aquela famosa auto-obsessão, onde nós mesmos acabamos complicando a nossa vida e a gente não quer assumir, porque é mais fácil colocar a culpa nos outros. A gente fala que não foi culpa da gente, que estava obsediado. E recordando um trechinho hoje que nós tivemos na Casa Espírita Amor Fraterno, na parte da manhã, um seminário com o nosso irmão, que veio lá do interior, falar pra gente muitas coisas. Ele colocou assim, o Aguinaldo Paviani, foi bom para a gente recordar, que nós não estamos aqui pela primeira vez. E hoje nós temos uma personalidade formada, fulano de tal, eu sou o Delmo, aí tem a Denise, o João Carlos, boa noite, tem o João Carlos. Só que em vidas passadas nós tivemos outros comportamentos. E esses comportamentos são dentro de nós, como se fosse assim, um outro eu, um outro ego. E de vez em quando nossos defeitos, que estão ainda bem presentes nessas personalidades do passado, acabam chegando e nos intuindo. Interessante, né? A gente mesmo deixando despertar o antigo eu de uma vida passada e começa a fazer coisas que nós não faríamos normalmente com tanta intensidade na vida presente. E a gente fala que está sendo obsediado. E às vezes não é obsessão. Às vezes somos nós mesmos, com costumes de vidas passadas, refazendo e fazendo novamente, porque a gente abriu essa brechinha para esse comportamento. Então a gente não simplesmente deve ficar culpando irmãos de estar nos obsediando. Precisamos nos estudar realmente e tentar nos compreender. Porque parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. A gente costuma falar que o inferno são os outros, mas além do inferno não existir, porque é simplesmente uma região de consciência, nós é que causamos os nossos problemas. E às vezes não nos damos conta e ainda queremos fazer o quê? Colocar a culpa no outro. E sem dizer também o seguinte, às vezes nós obsediamos o que nós chamamos de obsessor. Eles podem ser nossas vítimas também. Então, quem está obsediando quem? Fica a pergunta aí para a gente refletir nesta noite. Estamos aqui já, então, entrando no próximo item, que vai falar ainda de inimigos desencarnados, a parte que vai citar a obsessão. Olha só. O item 6. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação,
e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. Por que tem espíritos maus em volta da Terra? Porque tem espíritos maus reencarnados. Nós, ou por acaso, achamos que somos já estritamente benevolentes, já somos bons, caridosos, amorosos, temos uma paciência lá para todo mundo? É claro que não. A gente está em processo de aprendizado, mas a gente pode observar, olhar pela janela, porque a gente não dá para tampar o sol com a peneira, que infelizmente nosso planeta ainda existem muitos irmãos reencarnados, vivendo conosco ainda, que realmente não tem um pingo de senso de justiça, de amor, de caridade. Então, muitos irmãos, ainda aqui encarnados, fazem com que a sintonia tenha essa atração e que em volta da Terra, espíritos ainda com a mesma sintonia estejam próximos a nós, tendo acesso aos nossos pensamentos. Quando a gente começa a perder um pouco o equilíbrio, começa a ficar um pouco desanimado, a gente abre essa porta, eles nos encontram e começa o processo de obsessão. Aqui fala dos espíritos malvados, né? Muitas vezes eles não são malvados de fazer maldade, simplesmente querem continuar tendo as mesmas sensações que tinham quando aqui estavam na Terra. Ou seja, aquele que gosta de tomar uma atitude assim diferente, né? Eles gostam de brigar, gostam de xingar, gostam de tomar uma geladinha, ou uma quentinha, ou uma do alambique, ou gostam de outras coisas mais. Eles vão procurar afinidade com aqueles que aqui estão para poder sentir os mesmos prazeres. Ele vai se aproximar de quem bebe para sentir o sabor, a sensação de estar bebendo novamente. Vai se aproximar daquele que ainda guarda muito ódio, rancor, muita maledicência, para sentir novamente o prazer de estar ali, intuindo alguém a fazer o que ainda gosta de fazer. E assim por diante, em todas as outras dificuldades que nós temos ainda de modificar nossos hábitos. Portanto, a maldade, sim, existe, mas muitas vezes são apenas os prazeres terrenos que não foram ainda esquecidos, que eles ainda continuam aqui na Terra por causa desses prazeres. E acabam perdendo tempo para continuar a sua caminhada, que poderiam estar já nas colônias, fazendo seus cursos, fazendo seu aprendizado, tentando ser mais útil para o próximo, mas devido às más paixões e aos vícios, ficam presos à Terra e ligados ainda a encarnados que têm os mesmos costumes. Então, olha só, o dia que não tiver mais irmãos maus encarnados, com certeza não haverá também irmãos em volta da Terra, espíritos também maus. Olha só, continuando aqui o raciocínio que nós tínhamos no passado. Olha só, no passado sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Quantos filmes a gente não assistiu, até no relato do Antigo Testamento, na Bíblia, nas outras religiões, tem o sacrifício. E hoje em dia não se sacrifica mais seres humanos, pelo menos que a gente saiba não, né? Mas alguns animaizinhos ainda são sacrificados em outras doutrinas, em outras religiões. Mas olha só, tudo isso é para apaziguar os espíritos maus ou os demônios. Mas o Espiritismo nos esclarece de uma forma bem assim transparente. Olha só, os demônios ou os deuses infernais, depois desse entendimento foram colocados os demônios, que ainda se ouve falar muito em outras religiões. Mas a mesma coisa, o Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, isto é, pela caridade,
que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação, ou seja, para a sua libertação. Assim, a máxima, fora amai vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Caridade, o exemplo. Temos um exemplo bem conhecido dentro da doutrina espírita. Nosso irmão Divaldo Pereira Franco, como sabem, ele nos relata que teve um obsessor por mais de 40 anos, que era o homem da máscara de ferro. Era um obsessor que ficava sempre ali do lado dele, sempre querendo atrapalhar. Mas ele sempre em prece, sempre trabalhando bem, sempre fazendo o seu melhor, divulgando a doutrina. Foi levando, e nada do obsessor, o homem da máscara de ferro, deixar o Divaldo em paz. E foi por muito tempo, até que um dia, na sua instituição de caridade, um orfanato lá, onde cuida das crianças, cuida de jovens, recém-nascidos, bebês, bateram a porta e ele foi ver, tinha lá um cestinho com uma recém-nascida, com um nenenzinho. É claro que ele recolheu e começou a cuidar na sua instituição, com todo carinho, com todo amor. E passou alguns dias, o obsessor, que estava praticamente 40 anos, ali perturbando Divaldo, se apresentou a ele e disse assim: a partir de hoje, eu não sou mais seu inimigo, não sou mais seu obsessor, porque você acolheu essa criancinha que em vida passada foi a minha mãe. Então, a caridade que Divaldo fazia, que Divaldo faz, foi o quê? O que comoveu o espírito obsessor, e ele passou a ser um aliado. Doravante, ele disse seria um aliado seu, um amigo que estaria aqui para poder ajudar no que for preciso. Então, somente com a caridade que vai se apagar o ódio. Não adianta querer pagar o mal com o mal, não adianta querer fazer sacrifício, não adianta querer expulsar, porque expulsar também não adianta. Vamos imaginar o seguinte: você vai numa festa que não foi convidado. Já está ali, né? De bicão, tranquilo. E de repente o dono da festa reconhece que você não foi convidado, chama lá os amigos mais fortes, o segurança, e lhe expulsa da festa. Some daqui, você não está aqui pelo meu convite, você entrou sem convite, então você não merece estar aqui, vai embora. Agora, pensemos como aquele que foi expulso da festa. Caramba, eu estava aqui na festa, tranquilo, foi expulso. E agora, o que eu vou fazer? Vou arrumar mais alguns amiguinhos da pesada, vou voltar e vou bagunçar tudo, vou quebrar tudo. É mais ou menos esse o pensamento dos espíritos quando vem a obsessão. Se você expulsá-los, você não vai estar sendo caridoso nem cristão, e eles vão ter aquele sentimento: ah, me expulsou? Então tá bom, então vou voltar ainda com mais gente, com mais espíritos, e vou fazer realmente uma desordem aqui, uma bagunça. Por isso que nós aprendemos dentro do Evangelho do Cristo, dentro da doutrina espírita, passarmos sempre a palavra de caridade, de carinho, de amor, de paz, de esperança, e jamais tratar ninguém como inimigo. Até aquele que se declara nosso inimigo, não podemos tratá-lo como inimigo, porque a gente vai estar alimentando ainda o ódio, vai estar colocando mais lenha na fogueira e fazendo com que a situação fique mais difícil. A gente precisa, assim, reconhecer que nós erramos muito, que nós temos condições de melhorar, basta que a gente queira. Não dá para a gente ficar deixando para depois. Se o depois não chegar, alguém sabe, por acaso alguém sabe com certeza o dia do regresso ao plano espiritual? Eu acho que não. Então por que ficar adiando e protelando as coisas? Vamos resolver agora, amanhã. Não vamos perder mais tempo. Vamos ter coragem, vamos respirar fundo e pedir: Deus, me ajude.
Jesus me ajude para que eu tenha força, discernimento e coragem para resolver as situações que estão me preocupando ainda, que estão me deixando, às vezes, sem dormir. Não é possível que a gente vai ficar protelando ainda mais tempo e deixando para depois. O Evangelho está aí. Nós já tivemos conhecimento da doutrina, estamos estudando, muitos de nós já estudaram várias vezes, mas uma boa parte ainda não se preocupa em colocá-lo ali no dia a dia. Porque é bonito ler o Evangelho, é bonito fazer palestra, é bonito mostrar para os outros. E eu? Como eu estou agindo diante daquilo que eu estou realmente passando adiante? Aquilo que Jesus trouxe para nós, que Kardec codificou e colocou para nossa disposição, para a gente poder realmente nos melhorarmos. De que adianta a gente saber de tudo e não fazer nada? Lembro mais uma vez daquele pessoal que carrega o livro debaixo do braço, o famoso Evangelho, desodorante, que põe debaixo do braço, anda para lá e para cá, mas às vezes mal lê. E quando lê, nem presta atenção naquilo que está lendo. Temos que ler com o coração e sentir realmente a necessidade de nos melhorarmos. Eu tenho aqui para nós também, que não podia faltar, é claro, uma poesia, mais ou menos nesse sentido, que nós vivemos no automático, a gente às vezes nem presta atenção nas coisas e às vezes fica preso no nosso passado, não só dessa vida, mas às vezes sem querer, presos a comportamentos de outras encarnações e vive numa prisão de energia, numa prisão mental. Então a poesia é a seguinte: prisões mentais. Vivemos no automático, morremos da mesma forma, ficamos presos ao remorso, acusando todo mundo, e se vamos sofrer no além, ainda muito nos convém, alguém queremos responsabilizar. Precisamos amadurecer, irmãos. Sofrimentos eternos não cabem mais. Mesmo assim, muitos ainda ficam presos, mesmo não enxergando as correntes, não conseguem da dor se libertar. Autoanálise, sem clemência, estudar a fundo nossa deficiência, mudando hábitos, costumes e pensamentos, apegando-se ao bom entendimento do amor que o Cristo veio nos ensinar. O amor e a fraternidade mútua, esquecendo ódios e antigas disputas, é a chave, a energia para nos libertar de nossas imperfeições e rancores, abrindo nosso horizonte para novos valores, o reino de amor e glória que virá. Então não basta realmente só termos o conhecimento, nossa memória, de cor e salteado, como falavam os antigos, mas principalmente colocar em prática. Precisamos vivenciar o Evangelho. Tanto falamos de vivenciar o Evangelho, mas ainda falta muito. Falta muito para a gente vivenciar o Evangelho. E assumirmos as nossas deficiências, procurarmos socorro, sim, auxílio. Não temos vergonha de admitir quando nós erramos. E seguir em frente. Não adianta a gente ficar no mesmo passo e não muda nada. A vida é infinita, a vida é espiritual, mas nem por isso a gente deve ficar protelando e adiando a nossa evolução. Para que ficar perdendo tempo ainda com coisas que nós já sabemos o resultado? Ficar insistindo em velhos comportamentos que nós sabemos que não vai dar em nada. Insistindo em querer ter razão nas discussões.
insistindo em estar ali sempre com a última palavra, para criar, às vezes, inimizades, pensamentos contrários, negativos, que vão fazer o quê? Nos deixar chateados, tristes, como as companhias espirituais e às vezes até mesmo presenciais, físicas. Toda a nossa intuição, qualquer influência que venha até nós, que nos dê a vontade de ficarmos com raiva, com ódio de alguém, porque pensa diferente, porque age diferente, seja em qualquer campo que for, essa intuição jamais será de um bom espírito. Essa intuição que nos faz separar em vez de unir, ficar com raiva em vez de amar, essa intuição jamais será de um bom espírito. Essa influência não será de um bom espírito. Portanto, vamos policiar nossos pensamentos, nosso dia a dia, para ver como nós estamos comportando e assim nós teremos a certeza de que estaremos sempre conectados com os espíritos que realmente nós precisamos estar conectados, ou seja, com os bons espíritos. O bom espírito jamais intui um pensamento de desunião, de desamor ou de ódio. Fica bem claro esse nosso recado que eu vi também, esse comentário que está no Livro dos Espíritos. Eu vi num vídeo essa semana e foi bem recordado. Porque nos dias atuais a gente fica discutindo por qualquer coisa. Até mesmo dentro de um grupo espírita, pessoas com opiniões diferentes, mas é normal. A gente fica achando que está ali mostrando a verdade. Mas se você passa a ter um certo rancorzinho, uma certa... fulano, tenha certeza que você está tendo uma influência negativa. Então, orar e vigiai. Oremos e vigiemos, que não dá para ficar tendo esse comportamento de anticristão, nem mesmo na rede social, nem mesmo nos comentários, porque a gente comenta uma coisa lá no Facebook ou outra rede social, e às vezes a gente esquece que nós somos espíritas cristãos, e começamos às vezes a atacar, ou comentar, ou colocar positivo ou negativo, e gera uma polêmica daquelas, né? Não que a gente deva se omitir, mas maus pensamentos, maus comentários, isso jamais deve partir de um coração que se diz cristão e que se diz realmente seguidor de Jesus. Mas nosso evangelho já está quase terminando. Nós falamos dos inimigos desencarnados, da obsessão, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque nem sempre nós somos vítimas. Na maioria das vezes, nós somos o obsessor até dos desencarnados. E outra parte também não tão menor, nós somos o nosso próprio obsessor. Quando a gente acaba colocando mais alto os nossos vícios, porque já estamos acostumados, e quando a gente, para não passar vergonha, a gente fala para o outro que estava obsediado. Chega até ir na casa espírita pedir uma orientação, mas quando chega lá, você pode até pensar que está enganando, mas com certeza os bons espíritos vão estar lá com muita misericórdia, vão entender, vão te colocar um tratamento, e você vai acabar refletindo e realmente entendendo que quem precisa mudar somos nós, e não os outros. Vamos então agora, já agradecendo mais uma vez pela paciência de todos vocês, a paciência de nossos amigos espirituais, a paciência e o amor de Jesus, nosso grande irmão, e que a gente possa realmente estar se conscientizando cada vez mais que nós não podemos mudar ninguém, mas nós podemos mudar a nós mesmos, que esse é o nosso objetivo, reencarnarmos e voltarmos à pátria espiritual, pelo menos um bocadinho, um tiquinho melhor, um pouquinho assim com uma bagagem mais leve, com mais virtudes do que defeitos, porque senão estaremos desperdiçando a oportunidade da reencarnação. Que a gente consiga entender que nós precisamos sim lutar com as nossas imperfeições, nos esforçarmos a cada dia para sermos melhores, até passarmos a agir de uma forma natural, de uma forma assim espontânea, porque enquanto está brigando com nossos defeitos, a gente vai ser um pouco forçado, mas com o tempo, se a gente gostar, a gente vai realmente se acostumar e agir naturalmente. Retornando ao conceito de caridade,
Tem uma pessoa que está aqui assistindo, que ela sempre me passa esse conceito, que eu acho muito válido, que fala assim: a caridade precisa ser feita. Mas a caridade verdadeira, como Jesus falou, nós já sabemos, né? Mas a caridade também é como respirar. Como assim como respirar? Fazer a caridade é como respirar, porque se você vive, respira e nem percebe, e nem pensa para respirar, é automático, você está respirando naturalmente. A caridade também deve ser assim. Deve ser feita de uma forma natural e espontânea, sem pensar, fazer a caridade. Essa é a nossa intenção, aprender a fazer a caridade. Eu acho que eu vou lá no fim de semana levar um prato de sopa, não sei para quem. Eu acho que eu vou dar um realzinho para aquele menino ali. Pensou, é caridade, mas não é ideal ainda. A caridade é você fazer sem pensar. Lembrando lá também o óbolo da viúva, que deu o que ela tinha, se privou de tudo porque tinha confiança que realmente seria sempre amparada. Então, a caridade é como respirar. Agora eu digo, pare de respirar para ver se você consegue viver encarnado. Não dá, né? Quando a gente aprende a fazer a caridade, a gente não pode parar. E a caridade é como respirar. Então vamos pegar os nossos copinhos de água, que devem estar já na mesa. Eu vou tentar aqui colocar a música lá de novo. Estou aqui na tecnologia, mas ainda estou aprendendo. E a gente vai pedir para fluidificar nossa água, para que a gente possa tomar esse remédio, né? Que todos nós precisamos. Vamos pedindo aqui para o espiritual do Grupo Cristão Amor Fraterno, com sede aqui no Guarujá. E também vocês também podem vir para cá também no Guarujá, visitar a gente, uma terça, num domingo, às 8 da noite, uma palestra, um passe presencial, ouvir uma palestra presencial. São todos convidados. Então a gente vai já sentindo o amor, sentindo o calor, a energia dos espíritos amigos, nos abraçando, nos envolvendo, chegando até nós, nesse momento, nosso anjo guardião, se aproximando mais um pouquinho, e vamos pedindo: Senhor Jesus, que teus bons espíritos coloquem em nossa água a energia de que precisamos para manter nosso corpo físico, nossa mente equilibrada, para curar nossos males, para nos aliviar nossas dores. Senhor Jesus, te agradecemos e que possamos realmente sermos os irmãos que vamos ser transmissores da tua palavra e do teu amor, aprendendo a fazer a caridade que tu nos ensinastes, a caridade que não quer nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de propaganda, a caridade feita com o coração, sem olhar a quem. Senhor Jesus, somos teus aprendizes, mas somos também teus irmãos menores, e tu é o nosso mestre, nosso guia, nosso grande irmão, nosso professor. Vamos agora então ouvir um pouquinho do Evangelho de Luz, enquanto as bênçãos descem sobre nossas cabeças e sobre nossas águas. Tanto que iremos beber agora, como a água da nossa casa, a água de nossos animais, a água do planeta. Que assim seja. Graças a Deus.
amigo adorado, está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Pessoal, é o Evangelho de luz, nosso Evangelho, que a gente precisa até aprender. E tem um recado aqui da Elizabeth, né? Elizabeth Cordeiro. Amanhã, quem está no Guarujá, tem sopa lá no Fé e Amor, todos convidados. É chegar lá e colocar a mão na massa e realmente exercer a caridade que tanto a gente precisa. Vamos tomar nossa água então. Saúde para todos, muita paz, muita luz e até o próximo Evangelho com Jesus. Graças a Deus.